A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar o dom de variedades de línguas, um dos dons do Espírito Santo. Mas muitos usam esse dom para falar em línguas, né? E muitos nem estão falando em línguas, estão só falando algumas frases, né? Que eles consideram que estão falando em línguas, mas nem todos que estão ali falando não estão falando em línguas de anjos, né? Então, só tomar muita atenção para ver o que a Bíblia diz, né? Nós temos que entender o que fala na Bíblia, não como nós, às vezes, entendemos aí por fora, né? Como cada um tem uma maneira diferente de entender. Então, nós vamos se basear na Palavra de Deus e vamos entender o que significa essa variedade de línguas. Falar em línguas de anjos ou estranhas é um dom espiritual descrito na Bíblia como linguagem de oração para edificação pessoal e comunicação direta com Deus operado pelo Espírito Santo. Língua em grego significa glosa, tá? Porque no Novo Testamento, né, a maior parte da Bíblia, tirando o livro de Mateus, todos foram escritos em grego. E os outros foram escritos, Mateus foi escrito em aramaico. 1 Coríntios 12, 10 diz assim: e há outros a operação de maravilhas, e há outros a profecia, e há outros dom de discernir espíritos, e há outros a variedade de línguas, e há outra interpretação de línguas. É isso que nós vamos falar agora, no oitavo e no nono dom do Espírito Santo. O dom de falar em línguas é o oitavo dom do Espírito Santo, né? O nono é a interpretação de línguas. O dom de línguas é a manifestação da sobrenatural, onde o Espírito Santo espera o crente, espera que o crente, né, ou inspira o crente em orar em uma língua não aprendida, seja humana ou angelical. No plural, línguas permite diferentes formas possíveis, harmonizando com línguas conhecidas pelos homens, que foi falado ali no dia de Pentecostes, né? Então, lá em Atos 2 diz assim: e de repente veio dos céus um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. No 2:3, Atos 2:3. E foram vistos por eles línguas repartidas como de um fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. No 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concebia que falassem. No 5. E em Jerusalém estavam habitando muitos varões judeus religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus. No 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar a sua própria língua. No 8. Como, pois, ouvirmos cada um na nossa língua, né, nossa própria língua, e somos do que somos nascidos. Então, veja bem, em Pentecostes ali havia várias nações, então cada um falava a língua do outro, e o outro falava a língua que ele entendia. Então foi isso que Deus fez, foi falar as línguas humanas, né? Em Mateus 15, Mateus 16, 17 diz assim: estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Em 1 Coríntios 13:1, ainda que eu falasse em línguas dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como um metal que soa e o sino que time. Quer dizer, não teria valor nenhum, né? Bate o sino, acaba, o sino para de bater, para. A mesma coisa que seria se não tivesse amor. A pessoa fala, né, mas não tem sentido nenhum a língua que ele está falando, né? Muitas coisas, muitas pessoas pegam algum nome, alguma coisa e falam que estão falando em línguas, mas não estão, irmãos. Só tomar muito cuidado com isso. Veja o que Paulo vai falar aqui nesse estudo. Falar em línguas de homens é um fato, né, de línguas de outras nações que nós não conhecemos. Falar, né, por exemplo, eu não consigo falar mandarim, não consigo falar grego, não consigo falar
a linguagem dos africanos, eu não consigo falar nada, mas se o Espírito Santo usar a minha vida, ele vai fazer com que eu fale nessas línguas para falar com uma pessoa dessas outras nacionalidades. Falar em línguas estranhas ou dos anjos, pois que fala em línguas desconhecidas ou dos anjos, não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém a entende e o Espírito fala em mistério. A língua falada através desse dom não é aprendida em quase sempre, né? Quase sempre não é entendida tanto por quem fala como também os ouvintes. Então veja bem, aqui Paulo está falando que não, tanto que aquele que está falando como o ouvinte não sabe falar o que está falando, mas o Espírito sabe. Atos 19, 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito e falavam línguas e profetizavam. 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala em línguas estranhas, ou a dos anjos, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém a entende e o Espírito fala em mistério. Olha lá. Paulo está falando que ninguém entende e o Espírito fala em mistério. Na 1 Coríntios 14, 4, parte A, diz assim: o que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. Olha o que Paulo está falando. 1 Coríntios 14, 14. Porque se eu orar em línguas estranhas e meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ó, Paulo falando de novo. 1 Coríntios 12, 30. Tem todos os dons de curar? Falam todos de diversas línguas? Interpretam todos? Paulo está falando aqui, tem todos, né, o dom de curar? Será? Todos falam em línguas? Amém? Será que todos podem interpretar línguas? Então, veja bem, são 3 perguntas que Paulo está falando. Vamos continuar falando aqui, né? Línguas estranhas que falamos no culto devem ser seguidas de uma interpretação. Ó, línguas faladas no culto devem ser seguidas de uma interpretação, também pelo Espírito, para que a congregação conheça o conteúdo e o significado da mensagem. Olha como é que Paulo está falando aqui. O dom da interpretação de línguas trata-se da capacidade conhecida pelo Espírito Santo para o portador desse dom compreender e transmitir o significado de uma mensagem dada em línguas. Tal mensagem, interpretada para a igreja reunida, pode conter ensino sobre a adoração e a oração, ou pode ser uma profecia onde toda a congregação pode assim desfrutar dessa relação vinda do Espírito Santo. Então veja bem, tem que ser interpretada. Quando falar em línguas na igreja, tem que ser interpretada, porque é para a igreja, não é para ele, porque só vai só edificar ele mesmo. A interpretação de uma mensagem em línguas pode ser um meio de edificação da congregação inteira, pois toda ela recebe a mensagem, né? Recebe essa mensagem. Então veja bem, quem vai falar em línguas tem que falar, né? E interpretar, porque aí todos vão poder entender a mensagem. A interpretação pode vir também através da pessoa que falou ou de uma outra pessoa. Então a própria pessoa, o Espírito Santo pode usar para interpretar ou por outras pessoas, mas dentro da igreja tem que ter uma interpretação para a igreja entender o que está falando. E não ficar soltando palavras que às vezes nem está falando em línguas, até os anjos, às vezes eu falo, às vezes os anjos pegam lá para Deus e falam: Senhor, será que o Senhor tem um dicionário aí que o povo lá está falando uma língua lá que a gente não entende? Então deve ter alguma coisa estranha aí, né? Então é isso que acontece muito nas igrejas. 1 Coríntios 14, 5. Eu falo que todos nós faleis línguas estranhas. Eu quero que todos nós faleis línguas estranhas, mas muito maior que interpreteis, porque o que profetiza é mais do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, lá, para que a igreja receba edificação. Olha lá, Paulo está falando isso em 1 Coríntios aqui, 14, 5. Né?
Então, a profecia é maior que a interpretação do falar em línguas, mas se interpreta era para ser igual, que pode ser uma profecia até. 1 Coríntios 14, 13. Pelo que o que falou em línguas estranhas, ore para que a possa interpretar. Olha lá. Paulo está falando, o que fala em línguas estranhas, ora para que ele possa interpretar, né? As línguas exercidas em uma reunião de igreja devem, portanto, ser interpretadas, sendo que as pessoas que falam em línguas publicamente têm a responsabilidade de interpretá-las. Então, a pessoa que fala em línguas tem a responsabilidade de interpretar o que está falando dentro da igreja. 1 Coríntios 14, 27. E se alguém fala em línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou muito 4, 3, né? E por sua vez haja interpretação. Tiver lá, no máximo 2 ou 3 falando em línguas, tem que ter interpretação, mas tem que ser seguida, um falando, não fazendo aquele movimento lá, um monte de gente falando em línguas que ninguém entende nada. Cada um fala uma coisa, né? Então Paulo está falando assim, ó, alguém fala em línguas, né, estranhas, faça-se por 2 ou muito 3 pessoas, né? E por sua vez haja intérprete. No 1 Coríntios 14, 28, diz, mas se não houver intérprete, esteja lá, calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Eu vou repetir aqui, ó. Paulo fala assim, 1 Coríntios 14, 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então isso que é o dom de línguas, o que Paulo está falando, né? Então hoje a igreja ela não usa o que está escrito na palavra, ela fala o que eles querem. Falam, vê um monte de gente falando em língua lá que você não entende nada. Fica aquele barulho, né? Fica um barulho, né? Um movimento assim, sem sentido. Mas Paulo, ele ensina que falar em línguas na igreja tem que ter intérprete. Ou mesmo você consegue interpretá-la. Mas se você não consegue, pede para Deus. Porque aí sim, ele vai estar dentro do que Deus determinou em falar em línguas. Nesses dons, né? No 8º e no 9º dom, né? O que é falar em línguas e o que é interpretar em línguas. Então, irmãos, começa a rever a sua vida, para que não comece a fazer coisa errada, porque às vezes não é nem anjo que está falando. Às vezes a pessoa está tão cheia de problema, tão cheia de pecado, que o diabo que está falando ali, profetizando palavras de maldição para a igreja, ou para você mesmo, né? Ou para outra pessoa. Então tome muito cuidado em falar em língua. Você precisa saber se você está dentro do padrão, né, que o Espírito Santo vai te usar, irmãos. Você não pode estar falando em línguas se você está tudo quebrado, arrebentado, fazendo coisa errada, irmão. Como você vai falar uma língua do Espírito Santo, dado pelo Espírito Santo? É o que acontece hoje. Muitas pessoas estão quebradas aí, destruídas, vivendo no pecado e estão falando em línguas, mas essas línguas não são de anjos e não são inspiradas pelo Espírito Santo. Amém? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês revejam, né, como as pessoas estão falando dentro das igrejas. Amém? Deus abençoe a todos, até uma próxima.